Eu e você não podemos negar que a oração é vital no processo de santificação e eliminar a concorrência. Jesus diz em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Logo, a oração é fundamental para vencer o pecado. Nós também vemos na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinando a dizer, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Qual é o papel da oração, a sua importância em vencer a concorrência da carne, da velha natureza que quer se inclinar ao pecado? De novo, eu e você precisamos entender que não se trata de uma obra que produz mérito, mas que produz consciência das coisas espirituais, enquanto de alguma forma consegue anular a força e a expressão da velha natureza. Mas para que a gente comece a entender isso, eu queria começar corrigindo o entendimento errado. Nesse mesmo texto que eu citei, de Mateus 26, eu vou ler o 40 e o 41. A Bíblia diz assim, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava no Getsêmani, chama os discípulos por 3 vezes para orar. Eles não conseguem acompanhar Jesus na oração, são vencidos pelo sono. É nesse contexto que Jesus faz essa afirmação, que, a meu entender, vem sendo tirada pela maioria dos crentes do contexto há muito tempo. Em 29 anos de ministério pastoral, e mais alguns pregando a palavra, portanto, há mais de 3 décadas no ministério, eu não sei te dizer quanta confissão de pecado já ouvi na minha vida. O interessante é que a maioria dos crentes, quando vai confessar, ele já meio que se justifica. Alguns dão até embasamento bíblico. É meio que uma forma de dizer o gato subiu no telhado, de preparar notícia. Outro dia um falou para mim, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, a carne é fraca. Eu digo, na hora de pecar não tem base bíblica, mas na hora de confessar tem que vir com toda a teologia pronta. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, mas no seu caso ela parece ser forte, não fraca. Ele, hã? Eu falei, meu amigo, ela está ganhando todas, você vai chamar ela de fraca? Jesus chamou ela de fraca, ele me disse. Falei, em outro contexto. Ele falou, como outro contexto? Falei, Jesus está chamando seus discípulos para orar. Eles não davam conta de orar, eram vencidos pelo sono. Jesus explica, o espírito está pronto. Pronto para quê? Para orar, para buscar a Deus. Agora o que ele diz? Por que vocês estão dormindo? Porque a carne é fraca. Fraca para buscar a Deus, fraca para orar. Para pecar, miserável é forte. Nós precisamos entender que essas naturezas se opõem. Existe concorrência. Meu querido, não ache que todo santo dia que você acordou, você está empolgado para orar. Agora, seu espírito nascido de novo, que comunga com Deus, ele quer orar. Seu espírito quer ler a Bíblia. Quem que se indispõe? A carne, a concorrência. É por isso que ela tem que ser eliminada. Alguém disse outro dia, pastor, eu acho que a gente precisa de uns 10, outro disse 15 minutos, outro disse 30 minutos para a oração começar a ficar bom. Não tem um tempo pré-definido, mas a verdade é que no começo quase nunca é bom. Porque existe uma carga da velha natureza lutando para que você não ore. E existe um momento quando você consegue entrar nesse lugar de mortificação da carne e romper. Aí o negócio realmente fica bom. Mas normalmente nem sempre começa assim. E você tem que entender a prontidão do Espírito. E se posicionar de forma, como diz Romanos 8,13, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Outro dia alguém me perguntou, pastor, todo dia o senhor tem vontade de ler a Bíblia? Eu falei, claro que não. Todo dia o senhor tem vontade de orar? Claro que não. Então o senhor não ora todo dia e não lê a Bíblia? Aí você responde, claro que não, não preciso ter vontade. Porque muitas vezes nós confundimos um sentimento de um concorrente que está tentando te impedir para lá, com a sede e o anseio que o seu espírito tem de Deus e das coisas de Deus. E nós muitas vezes vamos dizer, com sentimento, sem sentimento, vai orar. E você está dizendo para a velha natureza, vai morrer, eu vou te sabotar. Eu vou te derrubar, concorrente. Você não vai prevalecer. Porque nesse ambiente de oração, há um lugar de modificação para a velha natureza e de despertamento da consciência da nova natureza. Vamos entender por que os discípulos não conseguiam orar e dormir. Não é só porque eles estavam cansados. Gente, a maioria de nós aqui, antes de converter, já virou noite em claro. Pelos mais diversos motivos. Eram alguns em festas e baladas, outros em outros tipos de diversão, né? E você pode
E desde as práticas mais assustadoras de pecados que alguns cometiam, até o entretenimento que a gente consideraria do mais tranquilo. Gente maratonando seriado, assistindo jogos de lutas de madrugada, né? Eu sei de gente, e acredite ou não, quando você acha que ouviu de tudo, sempre tem alguém que te surpreende. Outro dia um falou: pastor, eu gosto de passar a noite acordado em velório. A pessoa me disse outro dia: às vezes eu nem sei quem morreu, mas estou lá. A gente fica surpreso. Mas aí você chama uma pessoa dessa para uma vigília de oração e diz: não, eu não consigo, eu tenho sono. A minha vontade é dizer: miserável, pro resto tu fica acordado. E na hora de orar tem sono. E o pior é que ele não está mentindo. Outro dia um falou: pastor, é quase sobrenatural o sono. E eu não duvido, sabe por quê? Algo dentro de você luta. Gente, para não ficar pensando nos outros, vamos olhar para a gente. Porque a pergunta é: quem nunca? A Camarada tomou água o dia inteiro no trabalho, que parece um camelo se preparando para 40 dias no deserto. Nem foi no banheiro, mas ele chegou em 2 horas de culto, ou reunião de oração. Ele tem incontinência urinária e toda hora vai no banheiro. Alguns não percebem o quanto a carne está lutando. Outro dia um falou: pastor, ora por mim. Falei: por quê? Ele falou: estou com um problema de foco. Falei: como isso? A gente estava aqui na adoração, estava maravilhoso. Daqui a pouco estava contando quantas lâmpadas tinha no teto. Eu falei: se eu te falar que eu já contei os quadrados do forro. Talvez nós dois tenhamos esse negócio do toque de contar as coisas, mas... sabe, a carne, ela quer te tirar do foco, ela é concorrente. E ela precisa ser subjugada. E eu e você precisamos entender que esse lugar de insistência de oração... Jesus não vai orar 3 vezes as mesmas coisas porque está achando que Deus não ouviu. Ele está insistindo porque a carne tem que morrer. E ela morre no processo da oração. Quem está entendendo? Cada vez que ele está dizendo: Deus, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Não é informação, Deus já ouviu isso antes. É uma declaração contínua: a carne, você vai morrer, você não vai ficar no governo, eu vou me sujeitar ao governo de Deus. E esse processo nos liberta. Vamos tentar entender a perspectiva de algo. A concorrência não é só a velha natureza lutando com a nova. A nova puxa-nos para o lado de quem? Para o lado de Deus. A velha nos puxa para que lado? Para o lado do pecado. Quem está jogando esse time? Espiritualmente falando. Vamos lá, gente. Satanás. Eu e você precisamos entender que é mais do que uma guerra de natureza. É para onde cada natureza quer nos levar. Uma nos atrai a Deus, a outra nos aproxima do cão. Para ser bem claro. Vamos falar. Efésios 4:27 diz assim: nem dei lugar ao diabo. O que significa não dar lugar ao diabo? Ah, pastor, é legalidade. Sim, ok. Como que se dá legalidade ao diabo? Ah, pecando, ok. O que é pecado? Entregar-se aos desejos da velha natureza e não da nova. E como isso nos dá lugar ao diabo? Como isso permite que ele tenha algum tipo de controle ou autoridade sobre nós? Vamos tentar voltar lá no começo de tudo. Quando o homem peca, o jardim do Éden, Deus dá uma palavra de juízo contra o homem, contra a mulher e contra a serpente. Apocalipse 12 se refere à serpente, ou antiga serpente, como sendo o diabo e Satanás. Portanto, ali Deus não está julgando um animal. Uma figura está sendo usada para nos comunicar uma palavra de juízo contra Satanás. Em Gênesis 3,14, Deus diz para a serpente: você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Comer pó, isso é literal? Não. A serpente rasteja nela, mas ela não come pó, ela não se alimenta de pó. Mas Deus não está falando com a serpente. Deus está falando com Satanás. Então a pergunta é: o que significa comer pó? A resposta está no mesmo texto. Gênesis 3,19. Deus agora dirige o juízo ao homem e diz: porque você é pó, ao pó de voltar. Do que nossa carne, nossa estrutura foi feita, do pó da terra. Deus está dizendo que Satanás se alimenta da carnalidade. E o que o crente precisa aprender não é só ele jejuar, é botar a miserável da serpente para jejuar. Porque quando eu e você nos entregamos à carnalidade, nós estamos fortalecendo o inimigo. Mas quando eu e você nos entregamos à nova natureza, nós estamos fortalecendo a ação de Deus na nossa vida. Em João 14:30, Jesus falando do diabo diz: eis aí, vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Olha que declaração: ele não tem uma unha, ele não tem nada, ele não tem direito, ele não tem legalidade, então não tem do que se alimentar em mim.
Quando eu e você nos dedicamos à oração, e aí você vai perceber que mesmo Jesus tendo sido gerado sem pecado, sendo essência e identidade de Deus, ele viveu como um homem nessa terra. E como homem, ele está continuamente no lugar da oração. Continuamente dizendo diante de Deus, seja feita a tua, não a minha vontade. Ele precisa ser para mim e para você um exemplo de rendição. Nesse ambiente de oração, nós vamos vencer a concorrência da carne. A disciplina da oração, além de nos aproximar de Deus, fortalecendo o nosso espírito, nos distancia do diabo, enfraquecendo a nossa carne ou a concorrência. Quem está entendendo, diga amém.